Olá! Eu me chamo Gustavo Cusi, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Firebase Analytics. Eu vou mostrar como é fácil configurar essa ferramenta em um projeto React utilizando as bibliotecas do Firebase. Então eu estou aqui num site que eu criei baseado no boilerplate React Tailwind Template. Se você ainda não viu, pode acessar o link que está aí na descrição. Tem toda uma documentaçãozinha aí. Eu fiz esse boilerplate aqui baseado no meu site, certo? Que esses dias aí eu refatorei o meu site inteiro, criei ele do zero novamente. E aí eu disponibilizei um templatezinho aí para você utilizar como bem entender. Só eu te peço que deixe os créditos a mim aí no seu projeto. Mas, beleza, chega de enrolação e vamos lá. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é parar o projeto, certo? Vou instalar aqui o Firebase, então vou dar um yarn add Firebase. Se você estiver usando o npm, pode utilizar npm install Firebase. Enquanto ele instala as dependências do Firebase aqui, eu vou criar um projeto aqui. Na verdade, eu já tenho um projeto criado, né? Mas você vai acessar então console.firebase.google.com, que é a dashboard do Firebase. Se você não tiver uma conta do Google, é só criar aí rapidamente e você vai poder acessar aqui a tela inicial do Firebase, né? Então você vai clicar aqui em adicionar projeto, vai dar um nome para ele, vai selecionar a instância Brasil, marcar todas as caixinhas ali e é basicamente dar um next, next, finish, certo? Então você vai ter um projeto como esse aqui. Eu tenho um projeto de teste, né? E você vai cair numa tela exatamente como essa, certo? Então, como a gente está utilizando um aplicativo web, você vai clicar nesse ícone aqui de código e a gente vai criar um projeto também chamado teste. Não precisa marcar a caixinha do Firebase Hosting, já que a gente não vai hospedar esse site agora. Vai dar um registrar app aqui. E tá aí, tá criado então o nosso aplicativo. Aqui ele dá umas configurações básicas de front-end, só que como a gente está utilizando Node, a gente vai só usar esse objeto de configuração aqui, mas a gente não vai colocar uma tag script lá no nosso HTML. Ao invés disso, eu vou vir aqui no projeto, vou acessar a pasta Services, vou criar uma pastinha chamada Firebase, até já tem uma aqui porque eu estava testando, né? E eu vou criar um index.js aqui dentro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é importar o Firebase, né, da biblioteca do Firebase. Na sequência aqui eu vou dar um import Firebase/Analytics. Isso aqui vai importar o módulo específico do Analytics. Só presta atenção que você precisa importar o Analytics depois de ter importado o Firebase, tá? Senão vai dar problema aí. Beleza, a próxima coisa que eu vou fazer então é pegar esse arquivo de configuração aqui, pegar só o objeto de configuração no caso, vou dar um const config, vou atribuir esse objeto aí, vou dar um firebase.initialize app passando o config aqui para dentro, beleza? E por último eu vou dar um export default no Firebase, completando assim a nossa configuração, né? Então, esse aqui é o arquivo principal do Firebase que a gente vai utilizar. Eu já vou criar um outro arquivo também na pasta Firebase aqui, do Analytics, onde a gente vai ter um método que vai realizar o log de eventos. Porque o que acontece, né? O Analytics ele é feito basicamente de duas partes principais. Os eventos que o usuário vai disparando conforme ele vai interagindo com a página, e tem a parte de roteamento, ou seja, conforme o usuário ele vai navegando para outras páginas, isso vai sendo enviado lá para o nosso painel, né, para a nossa dashboard. Então aqui dentro desse arquivo, eu vou importar o Firebase do arquivo de configuração que a gente acabou de fazer. Tá? Na sequência eu vou dar um Firebase.analytics, né, eu vou inicializar com o método Analytics aí. E aqui eu vou fazer um método de helper que ele vai auxiliar a gente a fazer os logs de evento. Na verdade eu vou fazer esse método aqui só para ter uma IntelliSense um pouco melhor do JavaScript aí, mas se você quiser você não precisa fazer exatamente dessa maneira, certo? Então eu vou dar um const analytics event, vai receber evento params e ele vai retornar firebase.analytics.logEvent passando event e params, e é basicamente isso. Então eu vou dar aqui um export
Analytics Event, e é isso. Então a gente vai usar esse método Analytics Event aqui para logar os eventos que são disparados na página. Tá, por enquanto eu sei que a gente ainda não viu nada funcionando, mas agora a gente vai dar um jeito nisso, beleza? Vamos então aqui, ó, você pode ver aqui no projeto que a gente tem duas rotas principais, né? A Home, que é essa aqui que você está vendo, e a página Sobre, né? Então assim, quando você entrar na página Sobre, a gente vai acessar a rota /about aqui em cima, correto? Eu quero que isso seja enviado lá para o Analytics automaticamente, assim que a gente tem aqui em cada uma das rotas ali do nosso app, porque dependendo se for um e-commerce ou alguma aplicação um pouco mais complexa, às vezes a gente vai acabar tendo várias rotas, né? E isso vai ser um pouco tedioso ali. Então, para resolver isso, eu vou vir aqui no arquivo routes do nosso projeto e aqui eu vou importar o useEffect do React, tá? E aqui em cima eu vou criar um componente routes listener. Esse componente ele vai só retornar um fragment mesmo, ele só vai servir como inicializador. E aqui eu vou utilizar o useLocation que vem do React Router DOM para pegar ali qual que é o path name que a gente está no momento, né? Se a gente estiver no barra, a gente está na home, se a gente estiver em barra about, a gente está no sobre. Eu vou dar um const location que recebe useLocation aqui, beleza? E aqui eu vou fazer um useEffect. Esse useEffect ele vai rodar toda vez que o location for atualizado, então eu vou passar o location como segundo parâmetro aqui, né, dentro do array aqui. E aqui dentro a gente vai fazer com que o Firebase então logue os eventos de rota automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu vou importar do Firebase aí. Vou importar o Firebase dos nossos services, então. Então a gente tem aqui Firebase, a gente pode dar um firebase.analytics.setCurrentString passando location.pathName. E simples assim. Faltou um detalhe. A gente tem que colocar então agora esse routes listener como um componente aqui embaixo do navbar mesmo, pode ser. Só para a gente inicializar ele, beleza? Tá, ok. E agora como é que eu faço para verificar se isso está sendo logado corretamente para o Firebase? Não adianta eu ir lá no projeto, no Firebase aqui, e tentar acessar aqui nos eventos, ou em dashboard mesmo do Analytics, porque a gente não vai ver nada. Ele demora algumas horas para atualizar, conforme a massa de usuários for logando esses eventos, ele demora um bom tempo para atualizar aqui no dashboard, certo? Então, não tem como a gente ver isso em tempo real no momento. Mas existe uma maneira de debugar para entender se realmente os eventos estão sendo enviados, que é o seguinte: a gente pode acessar aqui a Chrome Store, vir aqui na Web Store, né, e procurar pelo plugin Google Analytics Debugger. Eu vou deixar na descrição aí também, mas só para mostrar para vocês aqui, é esse primeiro pacote aqui, certo? Você vai colocar aqui no Chrome, vai dar um adicionar, eu já tenho ele instalado aqui. E ele vai vir com esse pacotinho aqui, ó. Basta você clicar nele, ele vai dar um on, vai dar um recarregar na página. E aí é o seguinte, aqui no console você vai poder ver o seguinte. E aqui ele vai dizer screen name igual a barra. Se eu limpar o console e acessar agora o sobre, você vai ver que ele vai logar aqui, ó, screen name barra about. Então assim, a gente não tem como ver no Firebase se isso está funcionando agora. Opa! Só passando aqui para corrigir um erro que eu percebi durante a edição, que eu falei que não é possível a gente ver os eventos, né, ver os dados em tempo real no Firebase, porque eles têm um delay até que os dados sejam atualizados lá no console. Porém, foi erro meu, aqui com essa extensão que a gente está utilizando aqui do Google Analytics Debugger, quando a gente dispara um evento aqui, ó, eu vou disparar um evento para demonstrar, por exemplo, do vamos lá aqui, que tem o clique CTA navbar. Quando a gente vai lá no Firebase, tem uma aba chamada Debug View aqui, que a gente pode receber os eventos em tempo real. Então, se a gente navegar um tempo aqui, se a gente fizer algumas atualizações aqui, vamos lá, vamos só navegando normalmente aqui, quando a gente vai olhar aqui no console, na Debug View, aqui você pode ver, ó, clique CTA navbar.
Então existe essa aba justamente para a gente ver se as requisições estão realmente sendo enviadas para o Firebase e para a gente debugar. Então basta você instalar ali a extensão que os dados vão ser enviados e aí você pode verificar se eles estão realmente chegando no Firebase a partir dessa aba aqui. Beleza? Então continue com o vídeo aí tendo isso aqui em mente. Valeu? Mas a gente já consegue ver que sim, as requisições estão sendo enviadas para o Firebase corretamente. Então conforme os nossos usuários forem utilizando o site, daqui a algumas horas, acredito que seja algo dentro de 5 horas mais ou menos, ele vai aparecer lá no console pra gente, beleza? Bom, então esse é o primeiro passo, né? Configurar as rotas. Isso já está feito, beleza? A próxima coisa que a gente precisa fazer é logar os eventos customizados de clique ou de navegação, enfim. E aqui eu vou fazer uma coisa bem bacana, que é o seguinte. Na navbar, quando o cara clicar nesse vamos lá, ele vai logar um evento. Quando ele clicar aqui no Hero, nesse vamos lá azul aqui, ele vai logar outro evento. E aqui no Footer, quando ele clicar, ele vai logar ainda um terceiro evento. Isso vai dizer pra gente algumas coisas. Na verdade, nesse site especificamente não vai dizer muita coisa, mas quando a gente fizer isso num aplicativo real, ele vai mostrar pra gente o comportamento do usuário. E lá no Firebase a gente pode visualizar isso a partir de funis e outras técnicas de análise que ele nos proporciona, certo? Então como é que a gente faz isso? Agora a gente vai usar aquele método que a gente criou lá no Services, Firebase Analytics.js, esse método aqui. Tá? Então eu vou vir aqui na Home, né? src/pages/home no index, e eu vou localizar aqui esse vamos lá do Hero aqui. Eu vou até dar um Ctrl F aqui, vamos lá, aí. Esse botãozinho aí, eu vou adicionar um clique nele, que eu vou chamar Analytics Event. Ele já vai mostrar a IntelliSense aí, você dá um Tab, ele vai importar aqui em cima pra gente automaticamente. Aqui, Analytics Event, certo? E aqui a gente pode passar um evento, por exemplo, clique, é um Call to Action, então eu vou chamar de CTA Hero. Beleza? O cara clicou no botão de Call to Action do Hero. Eu vou copiar esse clique todo aqui e eu vou ir no Components, src/components/footer, vou acessar o index aqui, vou pesquisar pelo vamos lá e aqui eu vou botar também um clique, vou importar o método aqui, só que esse aqui vai ser o do footer, certo? E na navbar, no index, a gente vai colocar também um clique aqui, e esse aqui vai ser o navbar mesmo, pode ser. Isso. Não, narbar não, navbar. Aí sim. Beleza. Então com isso, a gente pode até ligar novamente aqui o GA. Vou dar um inspecionar aí. E aí agora vamos lá, vamos clicar aqui no vamos lá da navbar. Beleza, ele logou aqui, event, clique, CTA navbar. Vou limpar o console de novo. Vou clicar no vamos lá do Hero. Ele logou exatamente o evento que a gente queria. E agora se a gente for no footer, ele também logou exatamente aquele que a gente pediu. Então você pode testar aí, faz o seu projetinho aí e clica algumas vezes e espera um tempo aí, deixa rolar. Acho que dentro de 5 horas, 6 horas no máximo, ele deve atualizar lá o Firebase. E aí você pode vir aqui no seu console, né? E acessar a parte de dashboard. Na realidade eu vou fazer melhor, eu vou acessar o meu projeto mesmo, no meu site, que está com Analytics configurado já. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria aqui, ó. Então esse aqui é o Analytics do meu site, né? Não são muitas pessoas que acessam por enquanto, mas os eventos eles vão aparecer aqui, ó, em Analytics, Events, e aqui você pode ver, ó, Access Guists, por exemplo, é quando o cara acessa o meu site lá e ele acessa a parte de anotações, vai ter esse evento aqui, enfim. Esses aqui são alguns eventos customizados que tem no meu site. E aí na parte da dashboard, tem muita coisa interessante aí que você vai poder tirar como média, né, de como que os seus usuários utilizam o seu produto, o seu app, enfim.
Então aqui tem de onde que as pessoas acessam o site e tudo mais. Bom, esse tutorial ele era para ser bem rápido mesmo, é uma coisa bem simples. Eu espero que tenha ficado bem claro como é que se configura o Firebase. Tem algumas coisas que eu não cheguei a tratar, por exemplo, quando a gente vai logar um evento aqui, tem a parte de parâmetros. Se eu quisesse passar aqui, por exemplo, digamos que nós estamos acessando uma lista de usuários e quando o cara clica em deletar usuário de uma dashboard, ele vai ter que enviar o ID desse usuário. Só viajando aqui um pouco, tentando fazer uma situação hipotética aqui, eu poderia passar aqui dentro esse ID, né? Então eu colocaria aqui user ID, por exemplo. Esse objeto aqui seria enviado lá para o nosso painel e a gente poderia, através dos funis aqui, verificar quais são os parâmetros que estão sendo enviados, né, naquele momento ali. Enfim, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Se tiver alguma sugestão de próximo vídeo aí também, deixa nos comentários. Beleza? Se gostou, deixa o joinha aí. Conecta lá no LinkedIn, cara. Vamos fazer uma networking bacana aí. E se inscreve aí. Pode ser que eu lance um vídeo semana que vem novamente com algum outro conteúdo bem legal. Beleza? Valeu então. Forte abraço. Até mais.